Louvado seja o nome do Senhor. Juízes é o 7º livro da Bíblia, depois de Josué. Falar um pouquinho de um personagem bíblico bastante emblemático da palavra do Senhor. Juízes capítulo 14. Em reverência à palavra de Deus, fique em pé mais um instante. Depois irão se assentarão. Diz assim: e desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, havia o corpo do leão morto. Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando, e comendo dele. E foi-se a seu pai e sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os jovens. Amém, igreja? Amém. Olha, Senhor, bendito Deus, eterno Pai, poderoso de Israel. Nesta noite nós lemos a Tua palavra. A Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nesta noite, meu Deus, abençoe a Tua igreja neste lugar, nos dê a graça reveladora da Tua palavra, nos dê também a unção do Teu Espírito Santo, a sabedoria divina, e que a Tua palavra encontre lugar nos corações, e que ela venha produzir fruto do Teu Espírito Santo. Desde já repreendemos todo laço, todo engano, toda vaidade, repreendemos todo impedimento que não provém de Deus em cada vida. Em nome do Senhor Jesus é o nosso pedido, para a Tua glória. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Para o seu lugar desta noite. Aleluia. Irmãos, eu quero nesta noite compartilhar com vocês a história de Sansão, uma pessoa que nasceu com um projeto de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz que a mãe de Sansão era estéril, ela não poderia ter filhos. E o anjo do Senhor aparece a ela um dia e disse: você vai dar luz a um filho, e o seu filho ele será nazireu. Nazireu, ele tem um chamado do Senhor. A pessoa que era nazireu, ele não poderia cortar o seu cabelo, ele não poderia beber bebida forte, e ele não poderia tocar no morto. Esse era o papel do nazireu, a pessoa escolhida por Deus, separada para um propósito na face da terra. Eu quero dizer para você nesta noite que você é um chamado do Senhor. Você é escolhida de Deus para um propósito na face da terra. Eu sei que você tem passado na sua vida, no seu caminhar diante de Deus, mas a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ainda que seja
dificuldades, as lutas, a tribulação da vida, no final das contas, a glória será do Senhor. Ele vai te livrar, Ele vai te colocar de pé na hora da sua angústia, Ele vai enxugar as suas lágrimas, Ele vai guiar os seus caminhos, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Mas, irmãos, aquilo que Deus tinha colocado no coração de Sansão, ele fez exatamente o contrário. Nós lemos aqui nesta noite que Sansão, primeira coisa errada que ele fez foi se misturar com pessoas estranhas. Os filisteus eram os dominadores da época. Israel estava 40 anos embaixo do domínio dos filisteus, e Sansão nasceu com o propósito de livrar Israel dos filisteus. Deus levantou Sansão como juiz de Israel, e Deus deu a força sobrenatural do Espírito Santo para que Sansão livrasse o seu povo do jugo dos filisteus. Mas a primeira coisa que Sansão fez foi pegar uma filisteia e casar-se com ela. Olha só, irmãos, Sansão ia na contramão da vontade do Senhor, mas diz a palavra aqui que Deus estava no controle. Ainda que você saia do caminho de Deus, ainda que você se afaste por um momento, o Senhor tem um projeto na sua vida, e Deus não é homem para abandonar, Deus não é homem para deixar de lado. Quando Deus escolhe alguém, Ele vai até o fim. Quando Deus separa alguém, Ele vai atrás desta pessoa, e Ele traz de volta a sua presença para que o nome dele seja glorificado. Sansão estava fazendo tudo errado, mas Deus estava no controle, porque no final das contas Deus tinha um projeto de salvação do seu povo nas mãos de Sansão. A palavra também diz que Sansão, ele se misturou com os filisteus, e o seu pai e a sua mãe disseram: por acaso em nosso meio, por acaso em meio a Israel, não há moças jovens, bonitas para você escolher? Porque você escolheu essa incircuncisa para se casar. A palavra incircuncisa tem uma grande relevância, porque quando a pessoa era circuncidada nos dias de Abraão, eles faziam parte do povo de Deus, e os incircuncisos não faziam parte do povo de Deus. Lembra-se quando Davi teve um encontro com Golias, e Davi disse: quem é esse incircunciso que afronta o povo do Deus vivo? Davi estava dizendo: olha, eu tenho uma aliança com Deus, e ele não tem não. Então, olha, nesta noite eu quero dizer para você: não faça aliança com o incircunciso, porque a circuncisão de Deus está sobre a sua vida. Jesus de Nazaré derramou o seu sangue na cruz por você, Ele deu a sua vida em seu lugar, Ele morreu a sua morte, e Ele fez uma aliança de sangue para que você seja circuncidado no seu sangue. Ele não se achou, não se misture, não negocie com o circunciso deste mundo. Aleluia. Sansão foi e se casou com a incircuncisa, totalmente contrário à vontade de Deus. E ele disse: olha, eu vou me casar com ela porque ela agrada aos meus olhos. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. Nós temos 5 sentidos, mas o olho é o principal dele. Amém, igreja? Sansão disse: ela me agrada aos meus olhos. Mas ele não sabia que ele ia morrer cego por causa da sua visão. Ele se agradou de algo que não poderia, e aquela visão dele pelo incircunciso, pelo pecado, iria futuramente cegar os seus olhos. A palavra diz que Sansão, novamente misturava com Dalila, se casava com ela, ele revelava o seu segredo para ela, ele cortava o seu cabelo, ele perdia a sua força, ele perdia a unção de Deus sobre a sua vida, e ele cegaram os olhos dele, e ele se tornou escravo dos filisteus. Então eu quero dizer para você nesta noite: cuidado com os seus olhos, peça que Deus ilumine os seus caminhos, peça que Deus não permita que você use os seus olhos para as coisas que não agradam ao Senhor. Peça que Deus te dê graça, te dê sabedoria, peça que Deus te dê discernimento para você ver as coisas boas da vida e rejeitar aquelas que não agradam.
o que retarda o plano de Deus na nossa vida? Na vida de Sansão, o que retardou o plano de Deus na vida dele foi que ele tomou mais decisões. Quando nós tomamos uma má decisão, isto retarda o plano de Deus na nossa vida. Eu costumo dizer para assim na igreja, que a cruz que nós carregamos já é pesada, não é, irmã? Não é pesada a nossa cruz? Alguém aqui discorda que carregar a cruz é fácil? Ninguém discorda. Então, irmãos, nós já temos uma cruz pesada a carregar. Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Então nós temos uma cruz a levar em nossas costas, mas quando nós tomamos mais decisões, nós acrescentamos mais peso à nossa cruz, nós acrescentamos mais atraso ao nosso projeto de glória que Deus tem para nós. E Sansão, quando ele teve a decisão de tomar por mulher aquela filisteia, ele estava atrasando a vontade de Deus na sua vida, ele estava atrasando o plano de Deus para os seus caminhos. Não era aquilo que Deus tinha para ele. Ele nasceu de um milagre, a sua mãe era estéril, ele não era para vir a este mundo, mas ele veio. Eu quero dizer para você também nesta noite: você é um milagre de Deus. O Senhor te fez você nascer, porque você é um escolhido dele desde o ventre da sua mãe, e ele não quer que você tenha má decisão, ele não quer que você negocie com impiedade, ele não quer que você faça parte com incircunciso, porque hoje você é igreja, hoje você é a noiva de Cristo, hoje você é o povo santo, hoje você é o povo eleito, hoje você é o sacerdócio real para a glória do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Outra coisa que atrasa o plano de Deus na nossa vida: as más companhias. Deus de misericórdia. Tem um ditado que diz assim: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Não é mesmo? As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Teólogos, estudiosos, eles fizeram um estudo, e para formar o caráter de uma criança, leva-se aproximadamente 10 anos, para formar um caráter bom numa criança. Olha, o seu caminho é esse, tem que seguir por aqui, todo dia ensinando, dura tempo. Mas quando este jovem, agora jovem, ou até adulto, se mistura com alguém que não é uma boa companhia, em poucos dias, todo aquele ensinamento, todo aquele estudo que ele teve, toda aquela direção, todos aqueles conselhos que os pais deram, em poucos dias tudo cai por terra, irmãos. Então cuidado com quem você anda, cuidado com quem você compartilha as suas redes sociais, cuidado com quem você se alegra lá no seu trabalho, cuidado com quem não está ao seu lado, porque nem todo que diz amigo é amigo. Sansão tinha uma nação para cuidar, e ele não ficava no meio do povo de Israel. Sansão queria era os filisteus, ele ia e voltava para os filisteus, ele nunca parava no meio do arraial de Israel. Lá parecia que tinha um fogo nos seus pés, que não ficava lá. Toda vez ele ia para os filisteus, e quando ele ia para as más companhias, eles iam corrompendo seus bons costumes, ele ia dando tudo para eles de bandeja, porque quando nós andamos, irmãos, com as más companhias, nós entregamos os nossos segredos para aqueles que não devem ser entregues. Sansão tinha um segredo espiritual na sua vida. Eu quero dizer para você que você também tem um segredo espiritual na sua vida. Você não serve a religião, porque religião não salva. Você serve ao Senhor, ao Salvador da vossa alma. Então, em nome de Jesus, tome posse no seu papel. Você não é nazireu de Deus. O Senhor não te chamou para ser um nazireu, mas Ele também não quer que você toque em coisa imunda. Ele não quer que você beba bebida forte. Ele não quer que você se veja os incircuncisos. A aliança do Senhor está sobre a
fora do plano de Deus na nossa vida, a incoerência. Nós estamos vendo dias difíceis, irmãos, na igreja. A minha esposa falou assim esse dia para mim: olha, o culto lá é para homens e mulheres, a palavra é para homens e mulheres. E o Espírito falou no meu coração: que diferença está tendo hoje de jovens, homens e mulheres e anciãos? Está vendo muita diferença? Porque as pessoas estão entrando e saindo das igrejas. Quanta gente já passou aqui? Toda vez que eu venho aqui, eu venho carinhas novas. Estou vendo novamente. Não é assim? Quantas pessoas não estão entrando e saindo da igreja? Nós estamos vivendo dias tão difíceis, irmãos, que nem os anciãos estão com força de servir a Deus mais. Até os anciãos estão desistindo da fé. Os anciãos que já estão mais perto de morrer, de ir para a glória ou descer para o abismo, eles estão fracos. Então nós estamos vendo dias difíceis. Então Deus quer que você fique de pé na sua presença. Deus não te chamou para você ser um fraco, porque no céu não entra fraco, igreja. Amém, irmãos? Olha só que diz a palavra, que a incoerência é aquilo que nós não damos valor. Sansão tinha um chamado na sua vida, um projeto de salvação de um povo, e eu quero dizer para você que Deus te escolheu na sua casa para você salvar a sua família. Mas você ainda não sou Deus para salvar, mas através da sua fé Deus vai salvar a sua casa. Deus vai dar o livramento de morte, Deus vai prosperar aquela casa, Deus vai te dar vitória. Então não seja incoerente com o imposto do seu papel, do seu chamado, e vá assim glorificando o nome do Senhor. As pessoas não querem mais fazer a obra de Deus. É difícil você levantar um diácono na igreja. Difícil. Meu Deus do céu, irmãos. Jesus faz tanta coisa por nós, não é mesmo? Todo dia. E eu não quero trabalhar para Deus. Irmão, sou convertido há mais de 20 anos. Eu nunca fiquei no banco parado. Primeiro ano de conversão, já fui chamado para o ministério. Nunca parei. E nunca quero parar. Porque a única coisa que eu vou levar para o céu são as obras. Eu não posso chegar diante de Deus com mãos vazias, igreja. Eu tenho que trabalhar enquanto é dia, diz a palavra, porque a noite vem, não há mais tempo. Então, em nome de Jesus, saia desta moleza espiritual, saia deste fracasso espiritual, se levante no nome de Jesus, vista a camisa do ministério e deixe Deus te usar como uma brasa viva no seu altar, irmãos, porque a igreja não é lugar de injustiça. Lugar de injustiça lá fora. Aqui não deveria ser. Mas nas igrejas é sempre assim. Meia dúzia trabalha e a grande multidão se senta. É assim, pastor? Isso é justiça? Não é. Então nós precisamos trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Faça alguma coisa, procure fazer alguma coisa imediatamente, porque a única coisa que você vai levar para o céu são as suas obras. E o apóstolo Paulo disse: olha, alguns vão se apresentar com obras de palhas, outro de feno, outro de madeira, outro de bronze, de ouro, de prata e de pedras preciosas, mas se apresente diante de Deus com obras nos seus caminhos. Não se apresente diante do Senhor de mãos vazias, porque o Senhor veio e Ele trabalhou em nosso favor até a sua morte, morte de cruz. O nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Sansão não poderia tocar em morro. Nós lemos aqui que um dia ele ia com seu pai e sua mãe. O filho de um leão sai ao seu encontro. E aqui tem um segredo espiritual. Por que o leão foi até Sansão? A palavra diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, amém? Mas também diz que o diabo anda ao nosso derredor como um leão. Leão na Bíblia significa força, poder.
Deus é poderoso, o diabo também tem o seu poder. Então o diabo, ele não vai atacar o fraco. O seu pai já era idoso, sua mãe também. Então ele foi atacar o jovem Sansão em todo o seu vigor físico. O Espírito do Senhor sobre ele, o leão foi e morreu. Então, olha, eu quero dizer para você nesta noite, você que está de pé, cuide para que não caia, diz a palavra. E se você está aí na dúvida, o inimigo está te olhando, está te observando, mas ele vai atacar os fortes, para derrubar os fortes. Então o fraco, ele está vendo que a pessoa está em cima do muro, não sabe o que quer. Então ele vai deixando, porque ele sabe que na sua pouca força você não vai chegar lá. Ele sabe disso, amém, igreja? Então a palavra diz que um leão jovem foi para cima de Sansão e foi morto. E aí diz a palavra que outro dia ele ia passando pelo mesmo caminho e ele se lembra do leão que ele matou. E a palavra diz que ele vai lá e ele vê o cadáver lá em putrificação. E a palavra diz que havia um enxame de abelhas e havia mel em cima do morto. E ele vai lá e pega daquele mel e come daquele mel e dá para o seu pai e da sua mãe, não declarando a eles. E o que isso significa? Que o inimigo, ele não vai vir ao seu encontro com cara feia, ele não vai vir com manjar para você que não seja gostoso. Olha só, lá estava o morto, mas o doce e o mel estava lá também. O inimigo levou ele lá para dar para ele tocar no morto, mas ele lá comeu mel. Então eu quero dizer para você nesta noite, nem tudo aquilo que dizem para você que é bom é a vontade de Deus nos seus caminhos. Olha, as coisas parecem ser gostosas, mas o apóstolo Paulo disse: olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ai, os manjares desta vida, que parece a coisa mais linda, mas lá no fundo está o morto, o pecado que mata, está a iniquidade que afasta. Então, em nome do Senhor Jesus, a igreja não foi chamada para ressuscitar morto, igreja. A palavra diz que outrora nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, porque o pecado tem esse poder de matar as pessoas espiritualmente falando. Se nós não se livrar desta praga, desta miséria, nós nunca vamos chegar lá. Porque o pecado, ele faz separação da glória de Deus do homem pecador. Então nós precisamos não mais negociar com o pecado. O pecado parece doce como mel, mas por trás dele está a morte. Olha só, irmão, Sansão foi lá, o animal estava podre, e ele pegou do mel que estava nele e comeu, deu seu pai e a sua mãe. Tem pessoas que pegam neste mundo, transgridem nesta vida e levam para a sua casa. E faz com que as pessoas da sua família se contaminem também. Olha, você não é mais o mal desta terra. Hoje o Senhor disse que a igreja é luz deste mundo. Você foi escolhido para influenciar, e a luz é poderosa. Nada tem mais poder do que a luz. Amém, igreja? A palavra diz que a igreja é sal desta terra. Então você não pode mais ser insípido, sem gosto. Você é o sal para dar sabor. Você é o instrumento de Deus. Aonde você entra, a glória do Senhor entra contigo. Aonde você entra, a mudança de lugar e caminho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Quem faz o que agrada aos olhos tende a morrer cego. Foi isso que aconteceu com ele, com Sansão. Sansão era um homem, irmãos, para fazer toda a diferença na face da terra. Mas infelizmente ele é um exemplo mau de crente rebelde, de crente desobediente a pai e mãe, que não obedece o sacerdote, que não está nem aí para a igreja. Amém? E essa classe de crente vai ter um cantinho lá no inferno, infelizmente, é a dura palavra.
Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, que já comeu do pão da vida, bebeu da água da vida, pastora, mas não quer saber, né? E o inimigo vai deixando, porque ele sabe que as pessoas em si são os seus próprios inimigos. O maior inimigo do homem não é o diabo, é ele mesmo. Porque se eu falar assim, eu quero, eu vou lá e faço. Se eu falar não quero, eu não vou e não faço. Eu tenho esse poder dentro de mim, nós temos. Então é muito fácil colocar sempre a culpa no inimigo, não é mesmo? Eu caio, me desvio, me separo da glória de Deus e depois eu ponho a culpa no inimigo. E a minha porção, onde fica? Não é mesmo, igreja? Então, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos aprender com a história triste de Sansão. Olha, o plano de Deus não pode ser frustrado, diz a palavra, e não foi. A palavra diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em vida. E olha que ele matou muito filisteu, em um dia só. Ele, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. Porque a força sobrenatural de Deus estava sobre ele. Se ele não tivesse cortado o seu cabelo, revelado o seu segredo, irmãos, ele tinha eliminado todos os filisteus. E a palavra diz que ele não eliminou todos, porque ele foi desobediente ao Senhor. E nós fomos chamados para eliminar da nossa vida toda iniquidade, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, porque nós transportamos a glória de Deus sobre nossa vida, e Deus quer que esta glória seja entregue à nossa casa, à nossa família, que os nossos sejam tocados pela glória do Senhor, e que eles encontrem a salvação em Deus, para que Ele seja glorificado. Mas se nós não fizermos a nossa parte, irmãos, nós vamos ser frequentadores de igreja. E frequentador de igreja é um frequentador de uma religião. Sabe aquele negócio, pastor, 24 horas, muro das lamentações? Isso não leva ninguém a nada, irmãos. Nós fomos chamados para viver o novo de Deus. E eu digo que para viver o novo de Deus, a vida velha não pode mais fazer parte de nós. O novo de Deus, ele disse assim: eis que faço novas todas as coisas. Deus não envelhece nunca, Ele está sempre novo. E Ele quer que a sua vida seja sempre nova. Não volte a tocar no morto. Talvez Deus te libertou de uma droga, você estava no caminho de morte. Talvez Deus te libertou de uma prostituição, caminho de morte. Talvez Deus te libertou de uma miséria, escândalo e morte. E hoje você quer voltar de novo para lá, tocar no morto? Não toque naquilo que já está morto. Há um ditado entre os judeus que diz assim: se você tocar naquilo que está morto, ele pode ressuscitar. Não toque no morto, para que você não morra junto com ele. Então olhe para o alto, olhando para Jesus, o novo da nossa vida. Olhe para o autor da fé, para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olhe para Jesus, que não voltou atrás, que não desistiu do seu chamado, que não desistiu de morrer por nós na cruz do Calvário. Então, em nome de Jesus, tome posse do seu chamado. Você não é um nazireu, mas você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida, Deus te chamou para uma grande obra. A sua casa está sob o seu domínio, sobre a sua fé, sobre a sua esperança. E Deus formará isso de você e de mim nesta noite, igreja. Aleluia. Sansão, ele não cumpriu o seu papel que Deus tinha com ele. A incoerência é não valorizar aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Qual é o seu papel no ministério? Eu não sei fazer nada. Vem louvar o Senhor, entra no coral da igreja. Cantar, todo mundo canta, né? Para ser cantor da igreja, você não precisa ser o melhor. Se você fizer de coração, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar. Amém? Irmãos, eu lembro, pastora Joyce, eu era teatro na antiga sede lá. E eu não assistia o culto, ficava lá na rua, olhando os carros dos irmãos, no frio, na garoa. Mas eu ia. E nunca desisti. Eu ficava fora da igreja, eu ia para o culto e não ficava na igreja, ficava fora.
E eu era mais bem abençoado também lá fora do que dentro. Porque Deus conhece o coração, Deus não é homem. Amém, irmãos? Amém. E aí os irmãos estavam lá louvando a Deus, eu estava lá cuidando, sendo cuidador de carro dos irmãos, mas amém. Fiz isso muitas vezes, alguns anos, e Deus sempre foi glorificado através da minha vida. E Ele me colocou na posição de honra. Amém, irmãos? Porque quando você faz de bom coração para Deus, Ele vem com a recompensa. Aleluia. Então nesta noite eu não sei qual é o seu caminho, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o seu momento, se é bom, se é ruim. Eu não sei se você está aí com coisas pendentes para resolver, ou está aí em dúvida. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus te chamou, te escolheu, e Ele tem pressa que você tome atitude.